Amados, e de ciclo em ciclo, depois eu falei sobre glória de novo, e hoje o Espírito Santo tem me incomodado há alguns dias, assim, eu estava meio que indo para um lado de ministrações, e ontem ele me confirmou no meu coração, fala sobre a glória, eu quero falar sobre a glória de Deus. Glória no original bíblico significa kabod, peso, natureza. Vocês estão aqui comigo, amados? Então, glória significa peso, natureza, honra também. Então, o que isso quer dizer, pastor? Todas as vezes que a gente vê glória na Bíblia, quer dizer sobre o quê? Aí você fala peso, natureza, amém, amados? Peso, natureza, honra também, ou excesso. Excesso. Em algumas traduções pode ser usado como glória também, pode baixar um pouquinho só, está passando um pouquinho da conta aqui. Também pode ser usado como gordura, né? Então, glória é o que excede. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Por exemplo, vamos pensar aqui, vocês estão aqui comigo, amados? Vamos tirar aqui de todos nós, se a gente se arrancasse nossa pele, nossos músculos, tudo, o que ficaria de nós aqui? Meu Deus, vocês não sabem de biologia, essas coisas assim? O que ia ficar aqui nosso? O esqueleto, não ia ficar o esqueleto? Sim ou não? Todo mundo sabe disso? Minha amiga ali, quantos anos ela tem? Essa jovem bonita aqui, 11 anos, você sabe que por dentro você tem um esqueleto, né? Então tá bom. Por que eu estou falando isso, pastor? Por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando isso porque assim, o que nos diferencia é a nossa glória, o cavode, o excesso. Então, numa estrutura geral, a gente é basicamente igual, mas o peso, dá para entender sim ou não? Então, peso, natureza, é isso que simboliza a glória. Na Bíblia também, o simbolismo da glória de Deus é por um metal, que é um metal precioso, que é qual? O ouro simboliza a glória de Deus. Amém, amados? Ou seja, é o que excede todas as coisas, dos metais, não é o que dá para fazer mais coisa, o que é caro, todo mundo sabe disso? Sim, né? Ouro, alguém tem alguma coisa de ouro? Eu tenho aliança, é toda de ouro a nossa aliança? Acho que é, né? Só Deus sabe, era para ser, né? Ok, mas ok. Então, peso, glória, peso, excesso, gordura, honra também, por isso que a gente fala também, a Ele a glória ou a honra, amém, amados? Que é o que difere uma pessoa da outra. E eu vou estruturar essa pregação da seguinte forma: todo mundo entendeu isso do que significa glória de Deus? Sim ou não? Então, natureza, peso, excesso, honra, dependendo da aplicação que a gente tem. Por que é importante saber disso, pastor? Eu vou ministrar um pouco aqui de característica da natureza, da glória de Deus. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês de como nós podemos atrair a glória, amém, amados? E depois qual a importância da glória para as nossas vidas. E aí eu vou estruturar com o texto do Antigo Testamento na base aqui dos versículos, mas também do Novo Testamento depois para nós. Posso ouvir um amém, amados? Palavra de ensino, mas vou falar com vocês por quê? Porque se eu falo de glória, eu creio que a glória vai manifestar. Tenho essa convicção. Então vamos lá. Primeiro, coloca lá. É Êxodo 2,16. Não é Gênesis não, é Êxodo. Eu que estava digitando ontem os versículos que eu não pude copiar e colar. Isso. Voltam. Isso. Não, voltam. Não, voltam. Pode voltar lá, Samuca. Isso. Pode voltar o slide anterior. Só está errado a referência ali minha. Não é esse, eu acho. Tem um antes? Ou é quando a glória aparece? É esse mesmo? Não, voltam lá, por favor. Volta lá no primeiro lá. Segundo, na verdade. Ótimo, ok. Primeira coisa sobre a glória de Deus. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmuremos contra nós? Vocês estão aqui comigo, amados? Então o que aconteceu aqui? Quero falar de uma das coisas da natureza da glória de Deus, da característica. Quem gostaria de saber? A glória de Deus traz provisão. Porque a glória de Deus é a natureza de Deus, é o que excede de Deus, é o que difere Deus de todos os outros. Então, independente da situação, a glória de Deus traz provisão. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Mesmo você reclamando, você não, mesmo as pessoas que reclamam, que você nunca reclama, né? Quem reclamou era o povo de Israel, você não queria fazer isso, né? Nunca Deus ia mover na tua vida, te salvar, te tirar do reino das trevas, trazer para o reino da luz, mudar a sua história, e você ia reclamar de Deus, capaz. Olha para quem está do seu lado e fala: mas na Bíblia já aconteceu isso, né? Pode ficar aí, isso. Por que você está falando isso, pastor? Quem já notou que mesmo antes de você começar um relacionamento com Deus, em algum momento da sua vida você pediu e Deus atendeu? Sim ou não?
Ou Deus cuida de você, deu provisão? Alguém já teve essa experiência? É óbvio, Deus cuida, Deus age pela sua misericórdia. O povo de Israel está ali reclamando de uma situação, porque eles saíram do Egito e eles queriam comer comida diferente. Aí Deus fala, então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor. Como é que a glória do Senhor se manifestou? Trazendo comida para o povo, dando a provisão do que eles precisavam, daquilo que eles queriam até. Eles estavam murmurando e reclamando contra Deus. Então por que você está falando isso, pastor? A glória de Deus tem como característica nos trazer provisão. É uma provisão momentânea, limitada daquilo que ele trouxe, mas supriu aquilo que o povo queria. Eu quero agora começar a explicar algumas coisas. Imagine, se mesmo para um povo que murmurava, Deus manifestou a glória dele trazendo provisão, quem ia ficar feliz? Não estava comendo nada, começou a comer um franguinho, não era frango, não era codorna ali, né? Mas comeram alguma coisa diferente. E agora eu quero começar a falar um pouco das características da glória, de como nós podemos atrair a glória de Deus. Vocês estão comigo, amados? A glória de Deus pode ser vista. Pode passar lá, Samuca, por favor. Isso. Êxodo 16:10. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Glória também é perceptível. Vocês estão comigo, amados? Como, pastor? Deixa eu ver um pouquinho. No Antigo Testamento, aparecia uma nuvem, aparecia um fogo e as pessoas viam a glória de Deus naquela manifestação. Faz sentido o que eu estou falando com vocês ou não? Tudo fora. Por que fora, pastor? Porque naquela época era um templo físico, naquela época era uma nuvem que vinha sobre o tabernáculo, naquela época era um fogo que vinha e as pessoas conseguiam perceber a glória de Deus naquele lugar. Agora não é mais assim. Como assim não, pastor? Não que quem tem a visão espiritual aberta não possa ver a glória de Deus, mas a glória de Deus agora é percebida de dentro para fora. Exemplo. Posso? Quem já veio num ambiente, ou na igreja aqui, em algum momento que estava uma adoração, algo acontecendo, e se percebeu que tinha um ambiente diferente? Tipo, tem uma coisa estranha aqui, não é tão normal o que acontece aqui. É ou não é? E um momento aqui da adoração, no final, bem no final, quando eu estava quase subindo, que a gente começou a quero ver-te agora, teve um determinado momento que mudou. Alguém percebeu ou não? Alguns sim, outros não. Quem tem a percepção percebe. O que eu estou querendo dizer? No Novo Testamento mudou, as coisas não são perceptíveis ao nosso olho nu, porque a gente não foi chamado a viver por vista, mas por fé, e a fé é a certeza das coisas que se veem, a convicção daquilo que se espera. Então eu tenho as percepções, deixa eu só explicar isso aqui para vocês. No Antigo Testamento, querido, se eu pensasse em matar alguém, mas não matasse, não tinha problema nenhum. Não pequei, não fiz nada de errado, só dava ruim quando eu matava a pessoa. Antigo Testamento, vocês estão aqui? Antes de Jesus. Depois do tempo de Jesus, aí entrou a graça, aí pode fazer o que quiser. Mentira, a Bíblia não está falando nada disso. No tempo de Jesus é assim, se você pensou em matar o outro, você já pecou. As coisas agora são de dentro. Eu estou conseguindo me fazer entender, amados? Antes era algo externo, agora, por isso que eu estou dizendo, a percepção da glória, das questões é algo interno. É algo que acontece, faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Eu não preciso falar. Você vai num ambiente que não tem glória, se você nunca teve um encontro com a glória, você não sabe o que é a glória de Deus. Agora, se você foi num ambiente onde a glória de Deus está manifesta, você fala, tem alguma coisa diferente. Se você tem percepção, você não precisa nem... Ontem eu estava lá, a gente estava lá numa outra igreja, né? Eu, louvor aqui, tudo, né? Ontem eu me redimi, tá, Tere? Que eu falei mal do Enio lá quando ele não estava. Né, que eu falei umas coisas mal do Enio, mas eu já falei para ele, me reportei lá diante da igreja, mas eu me reporto de novo, né? Falei, olha, se ele não estivesse na nossa igreja, daí eu falei um monte de coisa, com a Tere ele não teria casado, não, com certeza. Mas eu me reportei, eu até pensei depois que você estava lá em casa, eu ia falar isso e sair correndo, não falei. Mas eu tenho certeza que o louvor e muitas coisas assim do que a gente vive hoje não estaria se não tivesse ele, tá? Então tem um lado positivo também, da vida do Enio, graças a Deus. Não seria, né, amor? Porque o Enio é chato demais, né, gente? Não é, Charles? Meu Jesus Cristo. Mas Charles não pode falar porque ele é o líder dele. Mas dentro do coração ele sabe o que ele está falando. Mas graças a Deus que é assim, que daí a gente consegue manter as coisas numa atmosfera de glória, né, Evandro? Né? A gente mantém, ok. Mas estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Agora não é mais perceptível. É óbvio, tem vezes, eu já ouvi gente falar, vi uma nuvem, vi uma fumaça, vi pó de ouro. Deus manifesta sobrenaturalmente, tem gente que percebe. Amém, amados? Já vi em diversos cultos, a pessoa falou, pastor, tal culto tinha acontecido. Eu já vi fumaça também, né? A gente não liga nuvem de fumaça aqui, mas porque a gente não usa mesmo, e acho que eu também porque eu espirro se tiver também. Né? Ok, mas já vi fumaça. Mas no geral não tem fumaça aqui, a não ser que eles queimaram alguma coisa na cantina ali. Mas senão não vai ter fumaça. Então pode ter manifestação sobrenatural da gente ver? Pode. Mas no geral a glória é percebida. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês ou não?
Quando a presença... Alguém já parou para orar para alguém, ou começou a orar, interceder na sua casa, e de repente parece que alguma coisa mudou? Alguém já viu isso ou não? Você fala, tem alguma coisa estranha aqui. Chegou mais alguém. A manifestação da glória de Deus, da natureza de Deus, do peso, do cabode, do excesso, daquilo. Estou conseguindo fazer entender? Você já vai entender bem esse princípio. Então, ok. Então, a natureza, a glória de Deus agora, ela não é mais visível nessa questão, mas a gente percebe ela dessa forma. Próximo, me ajuda lá, Samu. Ok. Quem gostaria de atrair a glória de Deus, ou a natureza de Deus? Imagine, se a natureza de Deus, mesmo para um povo que murmura, ele aparece e manifesta a glória com provisão, imagine se eu conseguir atrair a glória de Deus, o que pode acontecer com a minha vida? Posso ser muito transformado, esse aí é o intuito. Leia lá comigo, Êxodo 29:42, por favor, vai. Este será o holocausto contínuo por vossas, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel para que por minha sejam o quê? Santificados. Primeiro ponto agora para que a gente possa atrair a glória de Deus, sacrifício. O Senhor fala que isso é continuamente, o Senhor fala, pastor, o Senhor está falando um texto do Antigo Testamento. Paulo fala, e nós nos entregamos como sacrifício vivo de todos os dias. Amém, amados? Ele começa a instruir. Por quê? Eu quero explicar isso para vocês. Vocês estão aqui comigo, amados? Sim? Eu sei que vai ser meio didático, mas depois a glória manifesta. Pode ficar tranquilo. Por que você sabe disso? Porque Deus me falou e eu já vi em 2 cultos. E eu vou explicar como eu tenho a convicção dessas coisas acontecerem. Posso? Para vocês? Né? Ele fala assim, se eu apresento um sacrifício, primeira coisa, querido, eu tenho que ter um altar santo. Amém? A glória pode se manifestar em provisão se o altar não está santo, pastor? Pode, pela misericórdia, igual as codornizes vieram. Às vezes me perguntam, deixa eu só fazer esse parênteses. Por exemplo, um pastor caiu, meu Deus, o pastor caiu, mas ele estava pecando há tanto tempo ali, como é que ainda as coisas aconteciam na igreja? A glória se manifesta pela misericórdia de Deus e o amor de Deus para com o povo. Mas a pessoa já não tem mais a unção é diferente da glória. Unção, você percebe o que é unção? Unção, meu querido, é uma pessoa fazer uma coisa de um jeito e sair completamente. Vocês estão aqui, amados? Unção é a palavra quebra jugo, quem tem unção para algo, quando ele faz, muda a atmosfera, muda tudo, vem a glória, mas dá para entender ou não? Mas o ser alimentado, o mínimo das coisas, Deus tem misericórdia do povo, ele vai manifestar a glória dele, amém, amados? Mas é diferente de unção é quebra jugo, é estar num lugar, quando você está em um lugar que tem unção para algo, aquilo rompe na sua vida. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Uma igreja apostólica, profética, você vai romper nessa área com certeza, você vai implementar, você vai fazer, você vai sair, você vai ser enviado, você vai se mover no mundo espiritual, porque existe uma unção. Dá para entender? Sacrifício traz glória. O que eu tenho que ter? Primeiro, um altar santificado. Se eu tenho um altar santificado e eu apresento ali um sacrifício, vem fogo, depois manifesta a glória. Nessa menção aqui que está falando, o Senhor está falando de onde era, né, a porta da tenda. Jesus é a porta. Amém? Ele é o sacrifício vivo que nos dá acesso para todas as coisas do Novo Testamento. Mas nós ainda sacrificamos. Quando você sacrifica, você traz a glória. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Quem já orou em casa? Alguma vez? Quem já adorou em casa? Graças a Deus. Em que lugar, deixa eu te fazer uma pergunta, em que lugar, pelo menos na nossa percepção, aparentemente a glória manifesta de forma mais pesada, mais densa? Em casa ou na igreja? Seja sincero. Não que não tenha tempo gostoso com Deus. Ok. Vamos trocar? Já é a segunda oscilada assim. É bateria ou não? Não, tem 2 ainda. Pode ser o lugar aqui que eu vou. Não vou muito para a esquerda aqui. Ir para a esquerda dá ruim. Vou ficar para cá. A glória, vocês estão aqui comigo, amados? A glória de Deus, ela se manifesta com sacrifício. Voltando à história. Onde manifesta mais glória, você sente peso de glória? Em casa ou na igreja? Seja sincero. Por quê? Se Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Porque uma das formas de atrair a glória é apresentar sacrifício. Por exemplo, você veio aqui para a igreja, aqui tem muito sacrifício acontecendo. De verdade, amados. Como assim, pastor? Alguém veio aqui e limpou as cadeiras da igreja. Sacrifício. Alguém veio, dedicou horas da sua vida
Sacrifício. Alguém preparou a palavra? Sacrifício. Alguém veio tocar? Sacrifício. Quem está me entendendo? Alguém está servindo no atalaias, na zeladoria, na comunicação, no áudio e no infantil. O que tem aqui? Sacrifício. Eu estou aqui, minha família veio no segundo culto, não estava no primeiro. Eles me ofertaram para, ao invés de estar com meus filhos, eu estava... Quem está me entendendo aqui? Ontem eu fui para uma outra igreja ministrar, como todos os meninos do louvor, o Enio, o Tiago, o Evandro, né? A Aline, nossas famílias. O Evandro ficou com os meninos ontem no sábado, Lu? Não, saiu no começo da tarde, não voltou mais. Os filhos não viram ele. Meus a mesma coisa, os meus pais, onde você vai? Eu falei, vou pregar, mas você não vai ficar brincando com a gente? Eu falei, não dá, filho, esse é o serviço do pai. Sacrifício. Quem está me entendendo aqui? Então, por que você está dizendo isso, pastor? Por isso que quando você vem adorar no templo, de uma certa forma, você já saiu da sua casa, você fez o quê? Sacrifício. Você não está batendo perna em outro lugar ou sentado na frente da TV num domingo à tarde. Olha para quem está na sala e fala, graças a Deus. Olha para essa pessoa e fala, você está no melhor lugar, do meu lado. Né? Só para reforçar assim, sua autoimagem. Estou conseguindo me fazer entender do porquê que algumas coisas acontecem? Então assim, ó, a medida de sacrifício estabelece a medida de glória. Pastor, não concordo. Então deixa eu te explicar aqui, irmãos. Sempre houve sacrifício desde o início. Como assim, pastor? Sempre a gente adorou com sacrifício. Como assim? E apresentou Abel uma oferta e Caim uma oferta. E se agradou o Senhor da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Em uma tinha sacrifício, na outra não tinha sacrifício. Quem está me entendendo aqui? Por que você está falando isso, pastor? Deus não faz acepção de pessoas. Não faz mesmo. E por isso que eu sei que o problema não estava necessariamente na oferta, mas no sacrifício. De quem? Do coração. Porque se fosse só pela oferta, ele falaria, Caim faz outra oferta. Mas ele falou, Caim, cuida do seu coração. Cuidado, o pecado é igual uma pantera, ele está à porta esperando para te pegar. Cuidado. Vocês estão aqui comigo, amados? Então, à medida que eu sacrifico, eu vou ter um outro nível de glória. Não tem como falar de outro jeito, eu falar assim para vocês, amados. Não concordo, pastor. Você vai ver todo o decorrer da Bíblia, Jesus falando. E amai-vos aos outros, sacrificai, servi, fazei para aquele que não pode. Quem está aqui? É essa forma sacrificial de vida nossa que vai atrair o quê? Que vai atrair o quê? A glória, irmãos. Quer glória? Tem que ter sacrifício. Tem sacrifício, tem fogo. Tem fogo, tem glória. Não tem sacrifício. Deixa eu ser básico. Vocês são casados os dois? Como é que é seu nome, amada? Tayane? E como é que é o nome do marido? Ludnilton. Meu Deus, eu não podia ter pego alguém, um João e uma Maria, para facilitar aqui? Meu Deus do céu, Jesus. O Senhor me sacrifica aqui mesmo. Então, vamos falar tá, e outra é Ludnilton, não tem o que falar mesmo, ok. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Se esse homem de Deus, quando é o seu aniversário? Em que dia de março? Março é o melhor dia para fazer melhor mês para fazer aniversário. Não tem mês melhor, porque a minha gata faz em março também. Minha esposa, pastora, que dia que é o seu aniversário? 2, olha amor, pertinho. Se fosse 3, seria até melhor. 18, desculpa, 18, então tá, 18 de março. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem alguma expectativa que esse homem vai te trazer um presente no dia do teu aniversário? Tem? Fique esperto, irmão. Alguém põe um alerta nesse irmão aí antes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se no dia do teu aniversário que você acorda, tem a expectativa de uma surpresa, de algo acontecer, o abençoado me pega assim e me traz uma bala que está no bolso da calça dele, que você já lavou, e não tirou a bala lá só para ver se ele olhar os bolsos, então ela já foi lavada umas 6 vezes. Tá vendo, amor? É que às vezes a gente esquece coisa no bolso. Quem é homem aqui? Ok. E ele chega, em vez de te dar um presente, ele te dá essa bala. Você ia ficar feliz, amada? Não muito? Não muito. Por quê? Mas você não sabe que ele te ama? Porque demanda um esforço, demanda um sacrifício. Estou conseguindo me fazer entender aqui? Todas as vezes que eu quero ver a glória de Deus, eu sacrifico.
Todas as vezes que eu quero ver as coisas, por que sacrificar, pastor? Porque glória diz respeito à honra, atribuir maior valor a. Quando a gente vem para um culto, deixa eu dar um outro exemplo aqui prático. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Estamos aqui adorando, amados. Tem um que você vai ver que vai sair do culto cheio da glória, cheio da presença, viu as coisas acontecer. Tem um outro que vai sair vazio, quase igual entrou. Aí você olha a postura de um no culto e a postura do outro no culto. Um estava adorando, um estava prestando atenção, um estava se quebrantando, o outro estava só mais um culto, sentado, numa religião, numa igreja, não sabendo que Deus está vivo naquele lugar e que eu estou vindo prestar culto a Ele. Vocês estão aqui comigo, amados? E aí como é que acontece? Quando os dois saem do culto, um sai transformado pela glória e o outro parece que não valeu nada. Talvez até você já viveu essas coisas. Você vem de um jeito, quando você vem com uma expectativa, quando você vem com um nível de quebrantamento, quanto mais sacrifício eu coloco, mais glória eu recebo. Dá para entender ou não? Sim ou não, amados? Por que na igreja as coisas acontecem mais? Porque tem muito sacrifício envolvido, tem sacrifício de todo mundo que está na estrutura fazendo as coisas, e tem o seu sacrifício de sair da sua casa, de fazer diferente de quando eu estou lá na minha casa orando deitado na minha cama. E não tem problema, eu oro também deitado na minha cama. Mas o sacrifício traz um certo ambiente de glória, de manifestação de Deus. Dá para entender, sim ou não? A questão é, eu não preciso sacrificar mais nenhum animal, nem matar ninguém, mas eu me coloco como sacrifício vivo diante do altar, me entrego como sacrifício para que Deus faça aquilo que ninguém pode fazer. Isso mexe em glória. Dá para entender esse cenário assim? Eu preciso falar de sacrifício para a gente ter esse entendimento dessas questões. Quanto mais eu sacrifico, por exemplo, com todo respeito, você vai fazer uma festa, alguém chega antes e alguém chega 2 horas atrasado, quem te honrou mais? Quem chegou quando? Um vem arrumado, o outro vem totalmente desleixado, quem te honra mais? Eu não estou falando que tem que se arrumar para vir para a igreja, o que eu estou querendo dizer é que a medida do seu sacrifício vai estabelecer o quanto de glória você vai ver na sua vida. A medida da sua devoção, do seu sacrifício, em tudo. E isso envolve todas as outras coisas, consagrações pessoais, jejum, oração, tempo na palavra. Quanto mais sacrifício eu faço, mais glória. Você não vai ver manifestação de glória de Deus com pessoa que não sacrifica, não vai ter. Pode ser o que for, mas não vai ter glória. Estou conseguindo fazer entender? Você já foi em lugares que tudo é bonito, mas não tem o quê? Glória. Quando tem sacrifício, tem glória. Quando tem fogo, tem glória. Consegui me fazer entender nisso? Vocês estão comigo assim? Olha para quem está assado e fala, não durma, por favor. Eu sei que está quente assim, então tá, vou acelerar aqui. Vai, vamos lá. Próximo. Ok. O intuito da glória de Deus é que ela possa encher a casa. Vamos ler lá o texto comigo lá. Êxodo 40, 34. Vou até tomar uma água que está muito calor aqui para vocês. Êxodo 40, 34. Então a nuvem e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu. No Novo Testamento fala assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Quando a presença de Deus vem, a nuvem cobre a tenda, você tem a oportunidade da glória te encher. Quando você vem na igreja, quando você vem no encontro com Deus, no lugar para com Deus, você tem a oportunidade de ser cheio pela glória. Cheio pela glória. O que é ser cheio da glória, pastor? É não ter nenhum lugar mais em mim vazio. Paulo fala enchei-vos do Espírito Santo. Quando ele fala não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, ele está falando basicamente isso aqui, ó. Busque da glória de Deus para te encher, porque ela vai te encher. As outras coisas vão ser momentâneas. Você vai tomar, daqui 8, 10 horas vai sair de você. Agora a glória tem um efeito que pode transformar. Amém, amados? Enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos da glória, era o modo de selar das coisas. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então quando eu venho e me apresento diante do Senhor, me exponho à glória, eu tenho a oportunidade de ser cheio, dele fazer coisas que ninguém fez. Quem já esteve num momento de glória de Deus, você está orando, você está adorando, Deus começa a falar com você e você descobre coisas que você nem sabia. Você é curado de coisas que você nem imaginava, ou ele te mostra uma coisa que estava acontecendo e você fala, meu Deus do céu. Sim ou não? Sim. Óbvio, glória. Né? A glória de Deus quer encher a casa, é o que ela quer fazer sempre, é o intuito de Deus, porque ele vai mexer em muitas coisas, ok, então vai, pode passar, próximo, ok, vocês estão aqui comigo? Então glória é o que? Peso, excesso, cabode, natureza, amém, amados? Gordura. Quando eu falo de glória a Deus, é a honra que eu atribuo a Ele, ou a honra que Ele tem, porque Ele é Deus. Como é que eu atraio a glória? Primeira coisa que eu atraio a glória,
Claro, porque quando eu apresento o sacrifício, ele me santifica. Santificar é me tornar parecido com ele, porque eu atribuo valor a ele, eu recebo daquilo que ele tem. Vou te dar mais uma dica para você receber da glória de Deus. Quem gostaria de saber? Fora o casal amado que está nos visitando pela primeira vez, ou você que está me assistindo pela internet, não entende essas coisas, fique em paz, fica no seu lugar, escuta essa parte, mas julga todas as coisas, retém o que é bom, do que você entende, você quer falar com quem é da igreja. Vocês estão aqui comigo, amados? Manifestação de glória também se faz através de Levíticos 9,6, leia comigo ali. Disse Moisés estas coisas, que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Ele está falando das ofertas que nós fazemos a Deus. Quer ver a glória de Deus? Apresenta uma oferta. Pastor, não concordo, já vou explicar aqui a história. Vamos pegar o exemplo atual do que aconteceu aqui, porque hoje tinha um irmão aqui. Estava o irmão aqui de manhã com a camiseta do Palmeiras, irmãos. Uma camiseta oficial do Palmeiras aqui. Não vou aqui para a esquerda que está dando ruim, né? Vou ficar aqui. Então estava com a camiseta do Palmeiras ali. Vocês estão aqui comigo, amados? Quanto custa uma camiseta oficial de um clube? Uns 200 e poucos reais. Ele não quis falar ali quanto ele pagou, ele falou 200 e pouco, deve ser uns 250, 280. Sim ou não? Sim ou não, amados? É caro ou é barato? Depende. Do que, pastor? Depende de quanto você ganha, depende a que tipo de valor você atribui. É caro 200 e pouco uma camiseta, mas ele vai usar a camiseta 200 vezes, né? Ou 300, sabe lá quantas vezes. Agora ela até está mais cara, porque ganhou ontem, então com certeza as camisetas agora estão mais de 300. Quem concorda comigo? Por que você está falando isso, pastor? Deixa eu explicar aqui sobre oferta e glória. Posso, amados? Cada um tem a sua glória, nós temos a nossa glória, o que nos difere, o nosso cabode, o nosso peso. Dá para entender isso que eu estou dizendo? Por exemplo, a Bíblia fala da glória dos homens, ou da minha glória. José fala do meu pai e da minha glória, ou seja, das coisas que eu tenho, das posses que eu tenho, que eu sou governador do Egito. Todos nós temos uma glória, um cabode, uma natureza que nos diferencia. Faz sentido ou não? Por que o irmão pagaria, sei lá, quase 300 reais numa camiseta? Porque ele gosta de esporte, porque ele gosta de futebol. Eu perguntei aqui de manhã, tinha gente aqui que era do Guerreiros Nossos, e quanto é uma entrada no estádio? Quanto é um ingresso no estádio? Ótimo, olha que coisa linda. 150 reais é uma entrada para assistir um jogo de futebol, que dura quanto tempo? Não, quanto tempo que dura? No máximo, né? Não é isso? 45, tem intervalo aqui, ok. Você vai ficar 2h30 que você vai ficar. Você chega antes, você pega a fila, você não senta em lugar acolchoado, você na maioria dos estádios não está no lugar coberto e você paga 150 reais. É muito pouco, não sei dizer também, né? Às vezes alguém paga num prato de comida 150 reais, né? Então uma camiseta não fica tão cara por 300, que a camiseta eu vou usar um monte de vezes. A comida deu 12 horas, eu já mandei ela embora, dei descarga e já foi. Mas a questão não está aqui nisso, a questão está numa questão que eu quero explicar para vocês aqui, ó. Ao que eu atribuo valor, porque isto fala da glória que eu honro e da glória que eu vou receber. Já vou chegar a algum lugar, posso? Quanto é o ingresso do Campeonato Brasileiro? 150 reais? Ok. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem um time aqui da Fazenda de futebol. Tem? Tem um time da Fazenda. Vamos trocar isso aqui para não ficar desgastando aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora acho que eu posso ir para cá. Por que você está falando isso, pastor? Toda a glória tem um preço. O preço é dado pelo sacrifício. Quem está me entendendo aqui? Então, hein? O que será que está acontecendo aqui? Amém. O preço é dado pelo sacrifício. E é a glória que já influencia aqui. Tem que resetar isso aí antes dos cultos aí para não ficar com sobrecarga no sistema. Então vamos lá, ó. A glória de Deus. Vamos arrumar tudo primeiro, vai. Senão. Som. Estão comigo? Então vamos lá. Glória tem um preço. Como assim, pastor? O cabode, aquilo que excede, tem um preço, tem um valor. Por exemplo, qual que é o valor de um campeonato brasileiro?
no jogo? Vai, ele acabou de falar. Fala aí comigo. Quanto é? R$150. Para que eu pago R$150? Eu pago R$150 para ver a glória daqueles jogadores, para ver no que da natureza dos dons deles, eles excedem todas as outras pessoas que jogam futebol. Deixa eu fazer uma pergunta, para o time da Fazenda aqui, e não estou desmerecendo o time da Fazenda, mas você paga quanto para assistir? Você paga 150? Se for um jogo da seleção brasileira é o mesmo preço? Quanto que é? Mais caro. Por que eu estou falando isso? Porque a oferta que eu dou para uma glória fala da glória que eu vou receber. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Eu tenho que explicar isso, amados. A glória tem um preço nesse sentido. Quanto mais eu atribuo valor, mais eu estou dizendo que aquela glória vale a pena. Eu já gastei muito dinheiro indo em show, indo em coisas, para quê? Para ver a glória de alguém. Quem é músico, ele não quer ver um cara ruim tocar. Nunca fui em show de quem era ruim, fui em show de quem era bom. Por quê, pastor? Porque eu estou pagando pela glória dele. Faz sentido ou não? É o que excede dele das outras pessoas que tem um valor. E ele cobra e alguém paga. Sim ou não? Então, as ofertas que eu dou também falam do quanto de glória eu vou receber. Eu amo a nossa igreja, não sei quem é ofertante, não sei quem é dizimista, graças a Deus, não ligo para isso, mas deixa eu te dar uma chave espiritual, quem quer romper na área financeira também? Os seus sacrifícios e as suas ofertas são fundamentais para que a glória, a natureza de provisão de Deus se manifeste na sua vida. Deixa eu dar um exemplo, eu estou conseguindo me fazer entender? Sim ou não, amados? E veja a mensuração, eu acabei de mostrar o exemplo de Caim e de Abel, Deus pode se agradar de uma oferta ou pode não agradar, e não é estranho. Bom, é estranho, irmãos, a pessoa não ter problema por pagar R$150 para ir num jogo de futebol 90 minutos e ver a glória de homens chutando uma bola, e não sou nada contra, que eu já trabalhei, vivi no mundo do futebol há alguns anos, sou profissional de educação física, mas eu estranho quando tem uma conferência e ela custa R$70 e o cara fala, que caro. Ah, entendi agora. Então entendi de qual glória você quer. Entendi de qual natureza que te alimenta. Não tenho nada contra a internet, Netflix e outras coisas, mas eu consigo pagar uma mensalidade de canal de não sei o que, de pay-per-view de não sei o que, de não sei o que, mas não, dinheiro, não vou. Ah não, dízimo e oferta, isso é coisa de outro tempo. Entendi. Olha para quem está ao seu lado e fala, glória a Deus. Ou aos homens. Não sei. Vocês estão aqui? O profeta tem que falar daquilo que fala o Senhor. Disso eu não respondo, graças a Deus. Eu sou ofertante dizimista desde criança, não tem problema para falar isso. Estou falando, pregando para a minha igreja, né? Minha igreja na qual eu sou o pastor, na qual eu sou o mensageiro, o anjo que vai responder por aquilo que o Senhor fala. Vocês estão aqui, amados? E graças a Deus, igual eu falei, eu não tenho problema nenhum, você é livre, você pode permanecer aqui nessa igreja anos e nunca ter dizimado, nunca ter feito nada. O problema literalmente é seu, que você está cometendo injustiça. Por quê, pastor? Posso explicar uma coisa? Sabe por que a glória também manifesta aqui? Posso, amados? Posso ou não? Porque dentro desse prédio aqui tem aluguel, irmãos, que a gente paga e não é barato, é um dos pontos mais caros da fazenda, é na frente do terminal. E entrou aqui, agora a igreja grande é outras proporções, mas entrou aqui com um grupo de 400 pessoas na época e falaram, vamos fazer as coisas acontecer. Amém, amados? Que era impossível para nós fazer, mas Deus fez. Por que você está falando isso, pastor? Sacrifício e oferta tem nessa casa aqui, ó, não é de hoje. Quem pode dizer glória a Deus por isso? É tudo conquistado, feito, mas por isso, eu estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? Porque a glória vem em um lugar, sim ou não, amados? Então eu posso valorizar a glória de homens ou eu posso valorizar a glória de Deus. Eu recebo da glória de homens, eu recebo da glória de Deus. Alguma você vai pagar, deixa eu te explicar. Por alguma você vai pagar. Deixa eu exemplificar, vocês me permitem em nome de Jesus? Deixa eu dar um exemplo aqui, já que a gente falou de camiseta. Estive lá em São Paulo, meus filhos estão numa onda de basquete agora, porque eles assistiram o filme lá do Space Jam. E meu filho mais velho, ele é mais ligeiro assim, ele sempre quer ser o melhor das coisas, entendeu? Ele estava que ele queria ser o LeBron James esses dias. Aí depois ele perguntou uma hora comigo, ele, pai, deixa eu só te fazer uma pergunta. O LeBron James é o melhor jogador que já existiu de basquete? Eu falei, não, filho. O LeBron James não é o melhor jogador de basquete que já existiu. O melhor jogador de basquete que já existiu é o... Quem é? Michael Jordan. Foi isso que eu falei para ele. Dele, quem é o Michael Jordan? Mostrei um vídeo para ele no YouTube, Michael Jordan enterrando, voando por cima dos outros e tal, ainda mais porque é muito da minha época, assim, quem é mais ou menos da minha idade, né, os 40, gostou do Michael Jordan, não gostou? Vocês não assistiam, né, na Band, né, então levei meu filho lá na loja da NBA,
Meu Deus, ficou faceiro, viu as coisas, tal, lá no shopping que a gente foi, tal. E aí, ok, vai. Falei, tem camiseta de criança? Da mulher, não. Eu, que pena, mas no final falei até graças a Deus. Porque era a loja oficial da NBA, entendeu? E o Jordan jogou em qual time? Chicago Bulls, uniforme vermelho. Quem não sabe quem que é o Jordan, levanta a mão. Todo mundo sabe? Agora eu estou com vergonha, pastor, quem? Quem sabe? Amém, os outros ficaram na dúvida. Mas era um jogador de basquete bem famoso. Mas por que eu quero falar? Porque eu estou falando aqui de honra, de glória. Se ele foi o cara maior jogador, sim ou não? Sim ou não, amados? Pelo menos no que todo. Ok, alguém pode discordar, mas no geral tem-se ele como o maior jogador da história de basquete. Ele tinha uma glória dada por Deus, de um dom, de um talento dele, que excedia todos os outros. Todos nós. Sim ou não? Sim. E dentro do clube deles atribuíram honra, valor a ele. Aposentaram a camisa 23. Subiu lá para o ginásio, ninguém joga mais, acho que não é com 23 no Chicago, é isso, né? Está aposentada a camisa 23. Tinha lá camiseta de um monte de jogador. Por incrível que pareça, lá para vender tinha uma camiseta vermelha, 23 de quem? Michael Jordan. Vocês estão aqui comigo? Eu só quero mostrar como glória tem valor. Vocês estão aqui comigo? Eu estou usando um exemplo típico da nossa vida para a gente entender essas coisas para nós. Se você quer saber a quem você dá glória, olha um pouco também sua conta bancária. De verdade, não estou criticando para ninguém. Mas você vai mostrar muito quem você ama com onde é o seu investimento. Com Deus é uma bênção, amados. 10% é justiça, aliança, dízimo. Quem pode dizer glória a Deus? 90 é meu. Desses 90 eu tiro a minha oferta. O que eu vou atribuir valor, a quem eu vou atribuir valor, à medida que eu vou atribuir valor. Eu vou exemplificar do exemplo do Michael Jordan. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Michael Jordan, tinha lá uma camiseta do Michael Jordan. Aí a pastora, fui lá olhar o preço da camiseta do Michael Jordan. Não dá para comprar para meu filho que era de adulto, mas eu acho bonita. Eu sempre quis ter uma. Alguém já sempre quis ter? Mas a vontade passou rapidinho. Tá, não se preocupe com isso. Fui lá olhar o preço da camiseta, irmãos. Quando eu olhei a camiseta, eu olhei assim, fiquei olhando uns 20 segundos assim para o preço. Falei, meu Deus do céu. Esse cara era bom mesmo. Porque isso é uma camiseta do Palmeiras, que é o campeão da Libertadores, é R$300, agora que ganhou, esse cara deve ter ganho muito. Saí e falou, amor, vamos embora. Não vamos comprar camiseta. Nem ia comprar mesmo, né? Eu falei, daí a pastora, quanto que é a camiseta? Eu falei, é caro, mano. Dela, caro quanto? R$500? Não, mais caro. R$600, amor? Não, mãe, é mais caro. Mas é só tecido ali, irmão, é tecido que você compra bem mais barato, que é tecido e uns bordados ali. Falei, mais caro, amor, dela. Não, então R$1.000 a camiseta. Deu, não, mãe, mais caro. Era R$1.500. Deu, amor, a camiseta é R$2.790. Mas se estava à venda, é porque alguém compra. Porque a medida da glória, né, amor? A pastora está lá, a pastora se assustou, falou, meu Deus do céu. Eu também achei caro, assim, assustador, mas amém. Pelos feitos que ele fez, está atribuído a isso. Mas o que eu estou querendo trazer aqui para vocês? É que a medida da glória estabelece um valor a ser dado. Quem está me entendendo aqui? Sim ou não? Sim ou não, amados? Deixa eu fazer uma pergunta, o Sirlei. Se o abençoado do Márcio, no seu aniversário, te desse um presente de R$10, mas para não causar intriga, para quem? Vamos lá. Ok, uma outra mulher lá, que é a secretária lá da empresa lá que ele trabalha, ele desse um presente de R$200, o que você ia achar? Coitado do Márcio, ele nem ia estar aqui contando, eu ia estar lá no enterro dele. Amarrado, em nome de Jesus. Mas eu estou conseguindo me fazer entender aqui? Sim ou não, amados? Sim ou não? É óbvio. O que eu estou querendo dizer é que a medida do sacrifício, a medida da valorização que eu dou a algo, mexe nas coisas. Porque isso faz manifestar a glória. Você pode falar que não, minha irmã, que de jeito nenhum você ia ficar feliz, mas se a irmã aqui, o amado, dá um presente de R$100 para ela, ela fica feliz. Agora, se ele chega com um presente de 10 mil, ela ia ficar bem mais feliz. Ou não? Não, capaz, nem ligo para essas coisas. Tem outras pensando, escute o pastor, escute o pastor, escute o pastor, escute o pastor. Né? O meu marido devia estar aqui. Por isso que a palavra de Deus, Deus quer manifestar a glória. Deus quer encher a casa. Por isso que ele fala assim, nunca se apresente diante de mim de mãos vazias. Deixa eu tocar todas as áreas da sua vida.
se apresenta como sacrifício vivo, levanta mãos santas, adora, esse é o nosso culto racional, levantar mãos santas, você quer ficar, amém, amados? Agora, não se apresenta de mãos vazias, dá alguma coisa para eu responder com a minha, com o que ele vai responder? Com a glória. Estou conseguindo me fazer entender? Por quê? Porque é a própria natureza dele mesmo, e ele quer acontecer, mas às vezes ele não tem onde, ele não tem nenhuma semente de onde falar. Consegui me fazer entender aqui? Sim ou não? Sim ou não? Amados, não tenha dúvida. Ok, vou parar aqui em termos de ofertas e coisas, mas é importante eu frisar isso também. De verdade, amados, e não, a igreja não precisa de nada, Deus não precisa de nada. De verdade, deixa eu te falar, eu nunca seguiria um Deus que precisa de mim. Nunca. Porque uma hora eu vou dar ruim, eu vou fazer alguma coisa errada e eu vou precisar de ajuda. Então eu prefiro servir um Deus que não precisa de nada, nem de ninguém. Ele continua sendo Deus, independente do que acontecer. Mas eu ajudo na igreja. Irmão, a igreja sempre existiu sem você. Você não tem 2000 anos. Olha para quem está do seu lado e fala, você nem aparenta tudo isso. Né? Que alguns, ok. Consegui me fazer entender? Vai, vou seguir. Sim ou não? Como é que eu atraio a glória? Como é que eu... Não, deixa eu exemplificar isso. Vamos juntar tudo. Posso? Quem já foi tocado por Deus num culto? Quem já foi tocado por Deus numa reunião? Tem glória? Tem. Aqui nessa igreja eu nem reporto isso diferente. Tem glória, graças a Deus. Porque tem muito sacrifício envolvido. Agora, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Com sinceridade. Quem já veio numa conferência? Deixa eu te fazer uma pergunta. É a mesma atmosfera de glória? Não, seja sincero. É o mesmo lugar. Às vezes é as mesmas pessoas. A gente está mais cansado, só que tem uma coisa, querido, eu paguei. Alguém está trabalhando desde as 9 da manhã, quem é diácono presbítero, está sofrendo. A intercessão está orando há 40 dias por aquilo. Quem está me entendendo? Eu paguei para vir, eu estou me esforçando para vir, eu tenho luta para vir. O nível de sacrifício, o nível de oferta é outro para as coisas acontecerem. Como é que Deus responde? Com a natureza dele, com a sua glória. Com o peso. Quem está me entendendo aqui? Sim ou não? No padrão de Israel, de ofertas e coisas, amados, para tudo que acontecia, para que Deus respondesse com glória, sempre tinha as ofertas mínimas, não sabe, pega 2 rolinhas e apresenta, mas traz algo para que eu possa manifestar a minha glória. Ele vai sempre exceder. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Ele vai sempre superar. Eu estou conseguindo me fazer entender nisso, amados? Para quem é ministro, deixa eu dar uma dica, ministro. Eu já falo para vocês, ministros, e vocês são maduros o suficiente para entender. Amados, veja os ministros que mais têm o que derramar, têm mais o que manifestar, e procure uma coisa neles, você vai ver que eles têm bastante sacrifício, e eles têm tempo na presença de Deus, em glória, vocês estão aqui comigo, amados? Em atmosfera de glória, vai, pode passar, vamos lá. Glória também traz algo muito importante, glória traz juízo. Vamos ler esse texto juntos, que esse é bem forte. Posso? Deus falando, olha o que Deus fala. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra. Vocês que essa parte é forte, ó. Tendo visto, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova e já 10 vezes não me obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Quem está aqui comigo? Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, mas me puseram à prova ou me desobedeceram. A glória de Deus reflete a natureza de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Não se enganem. Se você se apresenta nos lugares na natureza de Deus, e isso é muito interessante. Por quê, pastor? Nós temos uma tendência de acostumar com as coisas. Onde a glória de Deus está, tem que ter reverência. Onde a glória de Deus está, a gente tem que atribuir valor a. Quem está aqui comigo? Sim ou não, amados? Por quê, pastor? Porque no momento que eu começo a desprezar isso, Icabode, foi-se a glória. E eu só noto que ela perdeu depois que eu já perdi. E isso é terrível. Porque vai a glória, vai todas as coisas juntas. Estou conseguindo me fazer entender aqui no cenário? Sim ou não? Por que está falando isso, pastor? Porque deixa eu contar uma coisa para vocês, ó. No Antigo Testamento, Deus fala isso aí, ó. Ele fala, ó, de todos esses aí que desprezaram a minha glória e me desobedeceram, nenhum vai entrar na terra prometida. No Novo Testamento, Paulo fala assim, ó, alguns que viveram no meio de nós, viveram as coisas que nós tínhamos, tiveram uma experiência com a glória de Deus, mas se desviaram, foram para um estado pior, se tornaram anátemas.
Não dá mais para eles, nem sei se vai ser salvo, como se eu estivesse falando assim. Quem está me entendendo aqui? Porque desprezaram algo que tinha muito valor. Não trataram a coisa, enquanto Jesus fala de outras coisas. Quando você achar algo que tem muito valor, vende todas as coisas e compra aquele terreno. Quando você achar algo que tem muito valor, abraça aquilo com todas as forças. Quem está me entendendo aqui? A glória de Deus não pode ser desprezada. Por isso que ele fala, ai daquele que peca contra o Espírito Santo. O Espírito que manifesta a glória de Deus. Ai daquele, contra esse pecado não tem perdão, ele fala. Nem vou entrar nisso para não dar tilt na cabeça de vocês. Mas eu estou falando que existe seriedade. Deus ainda é justiça. Em ambientes em que a glória manifesta, quando a glória se manifestava nas reuniões da igreja primitiva, alguém mentia, caía duro. Estava dando dinheiro para a igreja naquela época. Mas ele vendeu um terreno por um valor e quis manifestar a glória dele. Falar que era mais do que aquilo, né, que ele tinha feito. Olha para quem está do seu lado e fala, ai, ai, ai. Amém? Vai, vamos passar lá. Glória traz juízo. E a glória deve ser o desejo de todos nós. Moisés já tinha visto Deus tirar o povo do Egito, já tinha conversado com Deus, já tinha visto Deus na sarça ardente, já tinha pisado num solo, tirado as sandálias, visto o cajado dele virar cobra, virar cajado na mão dele, viu muitas coisas, colocou o cajado, abriu o mar, passou a pé seco, viu a glória de Deus se manifestar, levantar a mão. Vocês estão aqui, amados? Contudo, ele fala para Deus. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Sempre tem mais de Deus para a gente. Você pode se contentar só com os feitos do que ele fez, ou se um dia vai ser movido no seu coração a se apaixonar pela glória. E falar, eu quero ver a tua face. Eu já estou contente com tudo que o Senhor tem feito, mas eu quero você. Sabe aquela coisa de não quero mais os presentes, eu quero você. Eu não quero mais só que a gente seja namorado, mora cada um na sua casa, a gente se vê às vezes. Eu quero você sempre para mim. Quem já casou sabe o que é esse sentimento. Sim ou não, amados? Dá para entender? Estou conseguindo me fazer entender aqui com vocês? Ok. Tem que ser o nosso desejo, dos santos, daqueles que querem a glória de Deus. A glória é a natureza de Deus, é o cabode de Deus. Vai, a glória nos marca. É Êxodo, não é Xodó aí, tá? É erro meu também. 34, 29. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos... Sim, quando ele desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto, depois de Deus ter falado com ele, quando nós somos expostos à glória, nós somos transformados. Amém, amados? Não sei se aconteceu com você, mas vou falar das irmãs. Pode ser, irmãs? Você vê aqui numa conferência, tipo a nossa que a gente fez ali. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Cansa, hein, irmãos? Culto toda hora, aquele monte de coisa. Se arrebentado, você saiu mais assim, ó. Quando você estava aqui, ela borrada, maquiagem, chorando, ranho por todo lugar, todas aquelas coisas. Você saiu, mas você voltou no seu trabalho, chegou lá na conferência, chegou na quarta-feira. Quando você chega tão cheio de glória, que as amigas falam assim, amiga, que cara boa, o que está acontecendo com você? Quem tem alguma percepção espiritual fala, que energia boa que você está hoje. Alguém já ouviu isso ou não? Porque quem está com a glória nem percebe. A gente é transformado quando a gente fica na presença de Deus, exposto para a glória. Dá para entender sim ou não, amados? Quando eu me exponho à glória, o tempo que eu fico na glória mexe comigo. O tempo que eu mexo na glória me marca. Isso é um padrão, é algo do padrão de Deus, da glória de Deus. Diversas vezes eu vou em alguns lugares, algumas coisas e falo, você tem uma energia tão boa. Né? Porque muitas dessas culturas, principalmente, vou falar uma coisa que acontece hoje menos comigo, que eu não faço isso tanto com frequência. Mas uma das coisas que eu usava para evangelizar é ir cortar o cabelo. Então ia num lugar, a pessoa cortar o cabelo, por quê? Imposição de mãos, tem transferência, tem um monte de coisa. Diversas vezes já aconteceu comigo, do cara tá cortando meu cabelo e falando, o que você faz da vida, que você tem uma energia bem boa? Porque imposição de mãos transfere coisas. Vocês estão aqui comigo, amados? Tanto para ruim quanto para bem. E um monte desse que faz coisa que mete a mão em você, ele sabe as coisas que ele está fazendo. Deixa eu já te alertar. Quem está aqui? Cuidado com quem põe a mão em você. Né? E eu tenho algumas coisas com Deus nisso de imposição de mãos. Eu falo, pois é, eu tenho uma energia boa, sou pastor, é o Espírito Santo isso, e evangelizava. Dá para entender ou não? Mas a pessoa percebe que em você tem algo diferente, a glória de Deus te marca. Sim ou não? Quem já foi marcado pela glória de Deus? Fala, cara, isso é uma coisa que me transformou, me mudou. Eu já vivi em ambientes que eu falo, não sou mais o mesmo. Lembro de momentos, situações, geralmente é conferência, geralmente é um lugar que eu sacrifiquei, geralmente é algo que eu fiz, em que
pode não ter sido para os outros, mas pelo meu nível de sacrifício, pelo meu nível de investimento, pelo meu nível de devoção para aquilo, Deus me marcou. Talvez o outro que foi lá do meu lado nem foi a mesma coisa, mas eu entendo o que eu fiz. Quem está me entendendo? Amém, amados? Porque eu sei que eu deixei minha família, eu sei que eu deixei pessoas, muitas vezes eu deixei a própria igreja aqui, as coisas que eu tinha que fazer para que Deus fizesse algo, para que Ele respondesse com a sua glória. Quando um rei chegava diante de Salomão, vocês estão aqui comigo, amados? Quando um rei chegava diante de Salomão, Salomão respondia com a sua glória. O templo ficou cheio quando Salomão apresentou sacrifício. Deus encheu a casa. Amém, amados? Encheu o templo com a sua glória. Vai, pode passar. Vamos lá. A glória também vem para confirmar a palavra de Deus sobre a sua vida. Deixa eu exemplificar. Josué e Caleb estão lá falando: vamos entrar na terra, Deus vai nos dar a terra, Deus vai fazer. O povo fica bravo, porque estão tudo movido pelos outros, e eles querem matar eles. E apesar disso, toda a congregação disse que os apredejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Se você está fazendo aquilo que Deus te pede para fazer, a glória te protege. É difícil nos dias de hoje pregar uma palavra assim, amados, ainda mais porque vai para a internet. Porque um monte de gente pode criticar e falar um monte de coisa, porque está numa ideia hoje em dia de que não teve preço nenhum, não valeu, tipo assim, pode fazer o que você quiser da sua vida, que Deus te ama, Deus faz as coisas, Deus sempre vai te amar, mas Deus é justiça, sempre vai te amar, mas só tem um caminho, o filho, o preço que foi pago, ele é a porta das ovelhas, ele fala: eu sou a porta, amém, amados? Já ministrei sobre isso também. Vocês estão aqui comigo? Mas eu prefiro ser igual Josué e Caleb, falar: irmãos, vai ter guerra, vai ter luta, mas nós vamos entrar, do que deixar todo mundo na mesma situação. Por quê, pastor? Porque a glória que vai te respaldar, a glória de Deus que vai fazer. Vocês estão aqui comigo? A glória que vai respaldar as coisas, ela confirma a palavra que existe sobre nós, ela confirma as coisas, a glória que vai, a natureza de Deus, do sacrifício que apresenta, que vai mudar as coisas. Os discípulos que sacrificaram tudo, eles perguntam para Jesus: falem nós que deixamos tudo por amor de ti. Ele fala: vocês vão receber 100% ou em plenitude tudo aquilo que vocês deixaram, em tudo que vocês deixaram. Quem pode dizer glória a Deus? Ele ainda fala: ainda vão ser perseguidos. Quer coisa mais legal? Não é? Por que, pastor, ser perseguido é legal? Claro que é, está todo mundo de olho em você. Né? Olha para quem está do seu lado e fala: você não vai ficar descansando mais. Não é? Você vai ter que correr. Okay, graças a Deus, vai. Próximo. Você nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha o Vicentão, é o Vicentão ali, Tene? O Vicentão estava chorando lá no infantil, a gente já falou: ih, é sono, já dormiu. A Paty e o Enio tem todos os sonhos para a vida do Vicente, da melhor coisa para a vida dele. Os pais aqui, dois dormindo aqui também. São os pais? Tios? Tios, ok. Que idade que tem? 6 e 7. 3 e 7. Ok. Vocês, mesmo sendo tios, têm diversas expectativas para as crianças, não tem ou não? Como os pais têm, das melhores coisas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Como a Jo tem para o Samuca, o Rafa tem para o Samuca, as melhores coisas para a vida deles. Deus tem expectativas maiores. Você pode ser um pescador, mas Ele vai te fazer um pescador de homens. Deus nunca está trabalhando no nosso nível. Ele fala: os meus caminhos são mais altos do que os vossos, os meus sonhos são mais altos do que os vossos. Quando eu vejo algumas coisas dos sonhos de Deus para a minha vida, eu nunca, meu Deus do céu, eu falo: Deus fez o que eu nunca imaginava que eu ia poder viver. Quem pode dizer isso já de alguma área da sua vida? Né? Eu olho para minha família e falo: meu Deus, olha a família bonita que Deus me deu. Eu não sou bonito assim, mas olha, meus filhos são loiros, bonitos, igual minha esposa. Graças a Deus, quando eu olho minha esposa, eu falo: se não for Deus, não sei o que foi. Mesmo a Patrícia tentando prejudicar o meu relacionamento com a pastora. Vou contar isso aqui agora. Posso contar isso para vocês, amados? A pastora, quando ela contou para a Patrícia que ela estava namorando comigo, a Patrícia falou assim: não namore com ele é velho. Não é, Tere? Mas mesmo assim, nós te acolhemos aqui nessa igreja. Trabalhei na vida do seu marido, com ele é bem mais doce do que ele era. Quem conhecia o Enio de antes, meu Deus do céu. Né? Ok, brincadeiras à parte. Por que eu estou falando disso daqui? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Você nunca vai cumprir o chamado de Deus na sua glória. Na sua glória. Como assim, pastor? Não vai ser a sua habilidade, não vai ser os seus dons, não vai ser o seu talento que vai poder te levar para aquilo que Deus quer fazer. Porque os sonhos de Deus são mais altos que os nossos, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Deus, para que você possa fluir naquilo que Deus tem para a sua vida, você vai depender da glória de Deus.
Por quê, pastor? Porque humanamente não tem como fazer. Vou falar do exemplo aqui. Posso falar uns exemplos básicos, clássicos? Por exemplo, eu comecei a pastorear essa igreja com 31 anos. A pastora tinha 24 anos de igreja. Pastor, por que a igreja cresceu? Por causa da glória, irmão. Não foi por minha habilidade, não foi por minha graça, não foi por minha inteligência, eu só tinha que estar aqui disponível. Agora, isso fez a igreja crescer? Não, quem fez a igreja crescer foi a glória de Deus. Como assim, pastor? Porque a glória sempre teve, a glória sempre se manifestou, e a gente sempre deixou Deus fluir com liberdade, amém, amados? Sempre fomos fiéis ao Espírito Santo, isso sim, mas se for olhar, uma pessoa de 31 anos e uma pessoa de 24, a pastora era convertida há 4 anos, eu acho só. Como é que ela é pastora de uma igreja? Vocês estão aqui comigo, amados? Mas a glória de Deus faz aquilo que eu não posso fazer com as minhas habilidades. Todo mundo falava, mude para a cidade que a igreja vai crescer, que as coisas vão acontecer. E eu não estou criticando quem muda para a cidade, vai para um lugar, eu até acho prudente, mas eu nunca mudei para a cidade, só 10 anos depois que eu vim morar na Fazenda Rio Grande, e a igreja continuou crescendo, porque não é o que eu estou fazendo, é a glória. Por que você está falando isso, pastor? Leia o texto de Isaías 42:8 comigo. Olha o que diz, eu sou e este é o meu nome, e a minha, pois eu não darei a outrem. Ou seja, e nem a minha honra, Deus não divide a glória dele com ninguém. Os meninos que são do louvor sabem. Charles, qual que é a minha reza aqui, que eu faço umas rezas? Acabou o culto, como é que é a minha reza? Fala aí, Charles, você lembra? Ou Evandro? Para não ser aqui, não. O que eu rezo aqui, Evandro? Vai, fala alto aí. Nossa, ótimo. Faço bem essa reza. Pai, qualquer olhar para pessoas, ministérios, igreja, nome, ou seja dado a Ti, a Jesus Cristo, o único digno de toda honra, glória, louvor e adoração, porque eu sei que eu não posso fazer por mim mesmo, eu dependo da glória. E Deus não divide a glória dele com ninguém. No sacrifício e na oferta, glória é o que? Você fala gordura, glória é o que? Gordura, peso, excesso. Todas as vezes que eu sacrificava no altar e queimava, eu não podia comer da gordura. A gordura tinha que ser queimada para quem? Para Deus. O sacerdote podia espetar carne, mas ele não podia comer gordura. A gordura era toda entregue para Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E nem eu quero ficar com a minha... Vocês estão aqui, amados? A glória é toda dele, a ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, e que ele manifeste a glória dele, que é melhor eu receber do que ele tem do que do que eu tenho. É melhor para você que você receba do que ele tem do que eu tenho, muito melhor. Para todo mundo, ou para quem ministra. Estou conseguindo me fazer entender aqui, sim ou não? Estou acabando o culto. Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Coloca lá, vai. Próximo, por favor, Samu. Ok. Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, assim, ó. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, o quê? Vai, lê lá comigo. A glória do Senhor. Somos o quê? Somos o quê? De quê? De quê? Glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Deixa eu explicar algo aqui para vocês. Amados, eu sei que é uma palavra de ensino, mas se você entender isso, você pode ter uma transformação da sua vida. Não tem como eu falar coisa diferente. Uma transformação. Se você vem na igreja, se você já vem na igreja, você já está tendo uma coisa, uma mudança de um hábito. Você não está fazendo coisa errada, está mudando por algo bom. É muito legal? É muito legal. Você aprende algumas coisas, se assimila. Mas você não quer ser igual. Você não viria num domingo à tarde numa igreja porque você quer ser a mesma pessoa ou porque você quer a sua vida igual. Você quer ser transformado. Você sabe que tem coisas em você que tem que mudar. Quem pode mudar, pastor? Só o Espírito de Deus. Só o estar junto com a glória. Vocês estão aqui comigo, amados? Estou conseguindo fazer entender nisso? A Bíblia fala assim, ó, aqui ele está usando um exemplo falando de Moisés. E todos nós com o rosto o quê? Desvendado, sem véu. Moisés, como eu falei, pois Paulo fala, ele fala assim, ó, Moisés, a glória começou a sair dele, ele colocou um véu para aparentar, ou seja, para que ninguém soubesse humanamente que a glória de Deus não estava mais com ele. Por quê, pastor? Porque a glória de Deus, ela é sazonal. Em que sentido? Deus sempre tem glória, quem pode dizer amém? Mas a glória
Não tem como eu me apresentar uma vez, estou cheio do Espírito Santo e fiquei cheio para sempre. Não, eu vou encher-vos do Espírito Santo. Sempre tem uma medida maior, sempre tem um passo maior, algo que a gente pode levar. Aqui quando ele fala, e ele contemplando como por espelho a glória do Senhor. Sabe o que me faz ser transformado? Eu ser exposto à atmosfera de glória. Por isso que, quanto mais eu me exponho a uma atmosfera de glória, mais as coisas acontecem. Todo mundo me pergunta, pastor, por que o último culto é diferente? O último culto é diferente porque tem mais sacrifício. O último culto, não mais sacrifício em número de... Mas eu estou aqui no meu quarto culto. Um monte de gente louvor, o Gabriel está em todos hoje. Já está no quarto, vocês estão conseguindo fazer entender? Então o peso de glória começa o quê? A gente se apresenta aqui diante do rei, se apresenta diante do rei. Então a glória que vai ser carregada no final das coisas é completamente diferente. Dá para entender isso, amados? Então não tem nada em questão de... é o horário, é as coisas, porque é uma benção também primiciar de manhã, mas o que eu estou querendo mostrar é que quanto mais eu estou contemplando a glória, mais a glória vai manifestar. Quem pode dizer amém por isso? Mais as coisas vão acontecer, e nós somos transformados de glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. O que está dizendo aqui? Aqui eu quero compartilhar com vocês. Se você quiser uma transformação na sua vida, você precisa deixar a glória de Deus agir em você. Você precisa parar tempo na presença de Deus, nos lugares de manifestação da glória, nos lugares onde a coisa você tem. Como é que eu atraio a glória? Sacrifico, apresento algo diante do Senhor. Vocês estão aqui, amados? Faço as coisas, me movo de forma sobrenatural, apresento para aquela atmosfera de glória da natureza de Deus entrar em mim e me mudar. É Ele que vai mudar as coisas, não sou eu nem você. Se você quiser ser transformado, se exponha para a glória. E a Bíblia diz que a gente é transformado de glória em glória. Tem gente que às vezes ficou com uma glória, saiu e largou, não está mais. Tem gente que infelizmente vive só de codornizes. Você não precisava viver disso. Quem está aqui? Você pode ver da glória de Deus. Essa semana a gente foi lá ver o tabernáculo lá, né, pastora? Eu vi o tabernáculo de Moisés. Eu vi o templo também lá, né? Na réplica do templo lá em São Paulo. Você sabe o que eu estou falando, né? Daquele lugar lá em São Paulo. Mas eu gostei de ver a réplica do tabernáculo. Mexeu muito comigo, assim, de eu ver no tamanho e na proporção real. Por que você está falando isso, pastor? Eu entrei naquele lugar, amados. É simulado, né? Não é de ouro. Ou talvez até seja, não sei se é ou não, mas acho que não. E eu vi todo aquele lugar de ouro, o lugar, o Santo dos Santos. Vocês estão aqui, amados? O lugar onde ficava a Arca da Aliança. Tudo é de ouro dos lados. Simbolizando o quê? Simbolizando o quê? A glória. Com o que há de mais precioso é feita a estrutura. Amém, amados? Aí até uma irmã da igreja estava, pastor, desculpa a minha ignorância aqui, né? Mas como é que eles mexiam em todas essas coisas aqui, né? Como eu tenho mais ou menos uma visão do tabernáculo, eu falei, vocês vão sair daqui para fora, vocês vão ver que essas paredes eram blocos colocados, que elas têm argolas, que passa varões aqui, e que as pessoas vão carregar tudo isso aqui. Então quando a glória do Senhor se movia, quando a nuvem se movia, eles tiravam tudo esse lugar e andavam com isso. Vocês estão aqui comigo, amados? Por que, pastor, que você está falando isso? Eu fui lá para o lugar onde era a presença de Deus. Qual que era o simbolismo da presença de Deus no Antigo Testamento? Você fala a Arca da Aliança. O que era o simbolismo da presença de Deus? O que era? A Arca da Aliança. Amados, é maravilhoso olhar para aquela arca. Eu olhei e falei, meu Deus, eu já preguei até sobre isso, mas quando eu vi aqueles elementos ali colocados, me deu assim glória. O que tem dentro da Arca da Aliança? Quem sabe de cabeça? 3 elementos. Que não seja pastora. As tábuas da lei. O que mais? A vara de Arão ou o cajado de Arão e o maná. Vocês estão aqui, amados? 3 manifestações da glória de Deus. Um homem sobe com... Vocês estão aqui, amados? O homem sobe e ele volta com pedras que foram tocadas pelo fogo, escrita com a mão de Deus, a lei, a glória de Deus. Uma vez há uma confusão entre o povo, quem é o líder, quem vai fazer? O Senhor fala assim, pega os cajados e joga onde? Na glória, põe na manifestação da glória, deixa uma noite aí na glória, e amanhã a gente vai ver de qual dessas madeiras mortas vai sair vida, e floresce o cajado de Moisés. O povo está precisando de provisão. Uma coisa é trazer codornizes no vento e trazer um monte de codornizes, outra coisa é você comer do maná dos céus todos os dias, você sair e juntar e receber de Deus. Quem está me entendendo? A glória é que pode nos transformar. Quero orar com vocês em nome de Jesus. Vocês estão aqui comigo, amados? Eu não sei o que você vai fazer, mas deixa eu te convidar a algo. Vocês que são visitantes, fiquem bem à vontade, mas você que entende o que eu estou falando, aproveite. Nós vamos ficar aqui pelo menos mais 5 minutos de adoração, pode ser?
e vou fazer 2 orações. Aproveite esse tempo na glória de Deus. Vocês estão aqui comigo, amados? E eu creio que Deus vai fazer algo poderoso em nome de Jesus. Vamos orar? Primeiro quero fazer uma oração. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, coloca a mão no seu coração e ora assim comigo. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero nesse momento me entregar completamente a Ti. completamente a Eu Ti. te declaro Eu te declaro como meu Senhor, Senhor, meu único único e suficiente Salvador. Eu também te peço perdão de todos os meus erros. E libero perdão para todos que erraram comigo. Em nome de Jesus. E quem concorda diz? Deixa eu orar para essas vidas. Pai, abençoa cada um dos seus filhos, toca de forma sobrenatural, faz aquilo que ninguém pode fazer, derrama da tua unção, da tua graça, dá experiência contigo, traz pessoas próximas deles, mostra o lugar que eles devem congregar, uma igreja, um lugar que pregue a Bíblia. Se for aqui, nós vamos nos alegrar. Se for numa igreja próxima da casa deles, fala a cada uma dessas vidas em nome de Jesus. E quem concorda diz? Pai, eu quero te pedir, na autoridade do nome de Jesus, manifesta a tua glória nessa casa. Nós estamos num ciclo, eu estou num ciclo, Pai, das minhas consagrações. Estamos quase batendo 30 dias de jejum e oração pela igreja, por tudo que o Senhor vai fazer nessa conferência profética. Tem sacrifício, tem oferta, tem muita coisa envolvida nesse ambiente, nesse lugar. Então eu te peço.